A sua introdução ela não será muito comprida, porque senão fica enjoativo e você não terá mais assuntos para poder abordá-lo. Então, a sua introdução do texto dissertativo argumentativo terá apenas um parágrafo, entre 5 e 8 linhas, ok? Depois da introdução, vem a segunda parte, o desenvolvimento. O desenvolvimento, digamos que ele é 50% de chance de você tirar uma boa nota no Enem. O desenvolvimento, você irá aprofundar a sua ideia, o seu ponto de vista. Então, lembrando, se lá na introdução você tratou o assunto de modo breve, de modo situar o seu leitor do que ainda iria acontecer na sua redação, no seu desenvolvimento você vai fazer o contrário, você vai aprofundar. O que é aprofundar? Todos os seus argumentos e as suas explicações sobre aquele assunto do INEP, do Enem, você vai dissertar, descrever melhor no seu desenvolvimento. Para isso, você precisa dar argumentações. Essas argumentações podem ser dados científicos, dados estatísticos, que ao longo da sua vida você conhece sobre aquele assunto. Agora, para você fazer uma boa redação no Enem, você precisa ler, você precisa assistir jornal, você precisa estar situado do que está acontecendo em sua volta. Se você não conhece o assunto, não tem como você fazer uma boa redação. Logo porque, como eu vou dissertar, como eu vou descrever, dar minha opinião sobre algo que eu não conheço? Como esse assunto ele é sigiloso, isto é, o INEP não divulga, só divulga no momento da prova qual é o tema da redação, então você precisa estar assistindo o jornal, estar inteirado do que vai acontecer, certo? Se a redação do Enem, nós temos aí 40 linhas, lembrando-se que o mínimo de linhas que você pode abordar no INEP, na redação do Enem, 8 linhas, tá bom? Mas é impossível você fazer uma redação em 8 linhas. Uma boa redação para tirar 1000 pontos não tem como. Então você não poderá deixar a sua redação com menos de 8 linhas. Se o mínimo é 8, o máximo 40 linhas. Mas eu aconselho você a fazer uma redação tipo de Enem, que seja entre 30 linhas e 40 linhas. Se você vai fazer uma redação, digamos, com 40 linhas e você utilizou 8 linhas para sua introdução, você vai administrar esse número de linhas para você usar tanto do desenvolvimento como na conclusão. Lembrando, dentro do desenvolvimento, você vai utilizar a paragrafação. O que é uma paragrafação? É a ação de construir parágrafos. São os parágrafos que organizam melhor o texto. Um texto mal organizado em parágrafo, ele fica de difícil compreensão. E se o seu texto ficar de difícil compreensão, você não conseguirá passar a mensagem para o seu interlocutor na íntegra. Ele não vai entender direito qual seria a sua ideia, qual seria o seu ponto de vista. A paragrafação, que é a ação de construir parágrafo, ocorre pelo espaço, o recuo da primeira letra do parágrafo em relação à margem do seu caderno, à margem da folha. A folha de redação do Enem, ela vem numerado para você não se perder. Lembrando, dentro do texto dissertativo argumentativo, você não pode assinar a sua redação. Por quê? Porque a redação ela é escrita na terceira pessoa. Se é na terceira pessoa, você não vai se identificar. E no momento em que você assina a sua redação, você vai se identificar. Professor, eu fiz uma boa redação e assinei. O que é que aconteceu? Perdeu a sua redação todinha. Todo aquele seu belo trabalho, você acabou perdendo porque você assinou. Tá bom? Então não precisa assinar. Outro ponto crucial nesse seu desenvolvimento. Não há necessidade de você colocar o título na sua redação. Se você decidir por colocar o título na redação, você coloca o título na primeira linha, pule a segunda linha. Essa segunda linha nós chamamos de LNE. O que é um LNE? Linha não escrita. E se ela é uma linha não escrita, ela ficará, é lógico, em branco. Você colocará o título na primeira linha,
pule a segunda linha e começará a escrever a sua dissertação a partir da terceira linha. Lembrando que sempre no início de cada parágrafo você deixará um espaço aí de 2 dedos mais ou menos. Digamos 2 dedos, é um espaço para ficar padrão. O que não pode acontecer é você deixar um espaço maior do que o outro, menor do que o outro. Então, o seu desenvolvimento ele é crucial para você tirar uma boa nota no Enem, que no máximo é 1000 pontos. Então, quanto maior a nota, número de pontos que você tirar, melhor será a aceitação das universidades para o seu curso desejado, tá bom? Então, nós temos vários cursos aí que ele é bastante concorrido no mercado. Medicina, engenharia, engenharia agrônoma, engenharia civil. Então, se você quer optar por um desses cursos, então faça uma boa redação do Enem, tá bom? A redação, língua portuguesa e redação, podemos dizer que é o carro-chefe do Enem. Por quê? Porque vale muito ponto por cada questões acertadas, tá bom? Então não adianta você estudar para várias outras áreas e esquecer a redação. Mas a redação também não é um bicho de 7 cabeças. Você poderá fazer tranquilamente. Para isso, você precisa de um conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida. Então, lá no enunciado do Enem vai estar escrito: a partir da leitura dos textos motivadores acima, disserte uma redação de modo dissertativo argumentativo, tanto baseado no texto, como também baseado no seu conhecimento de vida que você tem sobre aquele assunto, ok?